Tem gente que confunde fama com autoridade, e o resultado disso é previsível. Quando tentam usar curtida como argumento, acabam sendo desmascarados, ao vivo diante de todos. Essa semana o palco foi mais uma vez a arena das redes e dos holofotes midiáticos. Felipe Neto, o influenciador que virou especialista em tudo, resolveu dar mais uma cutucada no deputado Nicolas Ferreira. Só que dessa vez, ele foi longe demais. Armou o ataque com ironia, com o jeitinho debochado de sempre, tentando fazer parecer que Nicolas é o bobo da corte da política brasileira. Mas a resposta veio com força. E não veio só de Nicolas. Veio de um povo que está cansado de ver youtuber milionário brincando de consciência política, enquanto o país afunda em crises reais. Felipe achou que estava num palco, mas caiu num tribunal de coerência. E foi ali, diante das próprias câmeras, que ele recebeu a resposta que mais teme: a verdade. E quando a verdade aparece, não há sarcasmo que resista. Vamos direto ao ponto. O episódio começou quando Felipe resolveu comentar uma fala de Nicolas sobre liberdade de expressão e doutrinação. Nas escolas, com aquele tom de superioridade de Twitter, ele jogou ironia barata, como se fosse ridículo apontar o avanço ideológico sobre crianças. Como se fosse absurdo denunciar que, sim, existe manipulação disfarçada de ensino em muitas salas de aula do Brasil. A intenção era clara: desmoralizar. Transformar a fala de Nicolas em piada, como se os pais que se preocupam com o que os filhos estão aprendendo fossem paranoicos. Só que tem um detalhe que Felipe não aprendeu, mesmo depois de tantos anos de internet. Quando você mexe com a verdade de milhões, você não cala, você desperta. A resposta veio rápida, primeiro nas redes, depois na imprensa independente. Mas o que realmente fez o jogo virar foi a entrevista de Nicolas numa rádio, transmitida ao vivo, onde, com dados na mão e convicção no peito, ele desmontou ponto por ponto da narrativa montada pelo influenciador. E não foi só isso. Nicolas foi além. Mostrou vídeos, documentos, reportagens. Mostrou como escolas públicas estão, sim, sendo usadas por militantes travestidos de professores. Mostrou como crianças estão sendo politizadas antes mesmo de aprenderem a ler e escrever direito. Enquanto isso, Felipe, que adora falar de informação de qualidade, ficou sem resposta. Porque ironia não substitui argumento. Curtida não substitui estudo. E militância de sofá não resiste a uma boa dose de realidade. Esse episódio revela algo maior. Não é só sobre Nicolas ou Felipe. É sobre a disputa pelo que é verdade, no Brasil. De um lado, temos pessoas que acreditam que liberdade de expressão inclui o direito de questionar, de denunciar, de proteger a infância da ideologia. Do outro, temos influenciadores que acham que qualquer opinião contrária ao discurso progressista deve ser ridicularizada, rotulada e cancelada. E é aí que mora o perigo, porque o que Felipe tenta fazer não é só discordar, é desacreditar. É tentar colar em Nicolas o rótulo de ignorante, de extremista, de sem base. Mas quando isso é confrontado com fatos, a imagem desmorona. E o pior, desmorona ao vivo. Na transmissão, Nicolas disse uma frase que viralizou e que resume tudo. Você pode rir da verdade, Felipe, mas isso não faz dela mentira. O povo está acordado, e você não pode mais enganar como antes. Essa frase virou um tapa sem mão. Não foi gritada, não foi agressiva. Mas foi firme, foi direta. E foi o suficiente para encerrar a discussão ali mesmo. Porque o problema de quem se acha mais inteligente que todo mundo é achar que nunca vai ser desmascarado. Mas a verdade tem um defeito. Ela sempre aparece. E quando aparece, ela não pede licença. Ela arrasta junto os que mentem com pose de consciência social. E tem mais. O Brasil vive um momento onde a opinião virou arma. Onde quem controla a narrativa tenta silenciar quem aponta o erro. Onde
Um influenciador pode destruir reputações com meia dúzia de tweets e ser tratado como oráculo. Mas isso está mudando. A audiência está mais esperta. O povo não se deixa mais levar por discurso enlatado. E é por isso que nomes como Nicolas crescem. Porque falam o que milhões pensam, mas não têm voz para dizer. Porque expõem o que a mídia esconde. Porque enfrentam a patrulha do politicamente correto sem medo. E quando enfrentam, viram alvo. Felipe sabe disso. Ele não mirou Nicolas por acaso. Ele mirou porque sabe que ali tem influência real. Porque sabe que, se não derrubar agora, a resistência vai crescer. Porque sabe que a juventude que ele dizia representar está se voltando contra esse moralismo progressista de palco, que não resolve problema nenhum, só gera curtida. Mas o episódio também deixa um alerta. Hoje é Nicolas. Amanhã pode ser qualquer um. Pode ser você. Porque o jogo é sempre o mesmo. Primeiro te ridicularizam. Depois, tentam te calar. Depois, tentam te apagar. E é por isso que precisamos de vozes firmes, de líderes que não recuem diante da elite da lacração, de parlamentares que não peçam desculpas por defender o óbvio, de gente que, ao invés de virar meme, vira muro contra essa avalanche de cinismo. Nicolas não se curvou, não pediu desculpas, não mudou o tom. Porque ele não fala só por ele. Fala por todos que estão fartos dessa cultura do cancelamento disfarçada de debate. E o que isso ensina pra gente? Que a verdade incomoda. Que o sistema odeia quem não se ajoelha. E que às vezes uma frase firme dita com convicção vale mais que 1000 ironias vazias. Felipe tentou fazer graça com coisa séria. E acabou recebendo uma aula. De política, de coragem e principalmente de autenticidade. Enquanto ele fazia piada com a doutrinação nas escolas, Nicolas fazia denúncia com provas. Enquanto ele jogava sarcasmo, Nicolas jogava números. Enquanto ele se escondia atrás do humor, Nicolas aparecia diante das câmeras com o peito aberto. E foi assim que a arrogância perdeu para a verdade. Agora, cabe a nós não esquecer. O Brasil está diante de uma escolha todos os dias. Ou seguimos bajulando celebridades que se acham superiores por terem milhões de seguidores, ou começamos a valorizar quem tem coragem de falar o que precisa ser dito. Não dá mais para tratar política como entretenimento. Não dá mais para aceitar que toda opinião divergente seja rotulada de extremista. Não dá mais para ver quem tenta proteger a infância sendo atacado por quem ganha a vida falando para adolescentes. A verdade é simples. Felipe Neto foi desmascarado. Não com xingamentos, não com gritaria, mas com firmeza, serenidade e, acima de tudo, com a força de quem não teme o escárnio da elite digital. E para encerrar, uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo. Se você já foi calado por pensar diferente, se você já foi ridicularizado por defender valores, se você já se sentiu sozinho por não seguir a manada, saiba, você não está só. A resistência cresce a cada ataque. E cada vez que tentam humilhar um representante do povo e falham, nós vencemos. Essa não é a guerra de um político contra um influenciador. É a guerra da verdade contra o espetáculo. E a verdade, quando dita com coragem, humilha qualquer mentira, mesmo que ela venha com milhões de likes.